Na aula de hoje, então, dando continuidade ao nosso estudo, né, sobre estruturas de dados, nós vamos ver, né, estudar uma parte que a gente ainda não tinha visto. Então, nós vimos que das estruturas de dados, elas são variáveis compostas, né, então posso ter variáveis compostas, onde, diferente dos tipos primitivos, eu tenho um único valor, por exemplo, um número inteiro, um número real. Uma variável composta, ela representa um conjunto de valores, certo? Nós vimos que variáveis compostas, elas podem ser homogêneas, quando esse conjunto de valores são conjuntos de valores onde todos os elementos do conjunto são do mesmo tipo, por exemplo, um conjunto de números inteiros, um conjunto de números reais, ou ela pode ser uma variável composta heterogênea. E nesse caso, os elementos do conjunto podem ser de tipos distintos. Então, quando eu tenho um conjunto de elementos, por exemplo, combinando números inteiros, números reais, cadeias de caracteres e assim por diante. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar exatamente as variáveis compostas heterogêneas. As variáveis compostas heterogêneas também são conhecidas como registros, certo? O que é um registro? Então, um registro, ele é uma estrutura de dados simples, formada por variáveis de diferentes tipos simples, certo? E o que constitui, então, um conjunto heterogêneo de dados, também chamado de registro. Então, uma variável composta heterogênea é também conhecida como um registro, certo? Como exemplo, né, se vocês quiserem imaginar o que seria, né, um registro ou um cenário de uma onde você precisaria, né, ou se enquadraria uma variável composta heterogênea, imagine um formulário que um passageiro, né, entrega para o motorista junto com a passagem de ônibus antes de embarcar no ônibus. Então, naquele formulário tem várias informações que estão logicamente relacionadas, existe uma conexão lógica, né, existe uma motivação para elas estarem todas juntas, mas são de tipos diferentes. E cada uma dessas informações, elas são chamadas também de campos, certo? Então, um registro nada mais é do que um conjunto heterogêneo de dados formados por vários campos, onde cada campo corresponde a uma informação, certo? Uma informação de um determinado tipo. Então, na passagem de ônibus, o que você vai ter ali? Vai ter várias informações. Então, por exemplo, né, você pode ter o número da passagem, a data, o local de partida, o local de destino, né, o local de chegada, horário, poltrona, cada um de um tipo diferente, né? Então, um registro é como se fosse essa passagem de ônibus. Ele é um composto por campos, que são as partes que especificam as informações que compõem o registro. Então, todas as partes que compõem aquele bilhete de ônibus, né, a passagem de ônibus, eles formam, né, em conjunto, aquela passagem de ônibus forma o que a gente chama de registro. Cada informação constante no registro, né, constante na passagem de ônibus, ele é chamado de um campo, certo? Daquele registro. E ele pode ser de um tipo primitivo diferente. Cada um pode ter um tipo primitivo diferente. Então, eu tenho ilustrado aqui, né, nesse slide, um exemplo, né, simulando uma passagem de ônibus, com essas informações básicas, né, que é o número da passagem, a data, a cidade, né, de partida, a cidade de chegada, né, do destino, o horário, né, que saiu o ônibus, o número da poltrona, a idade do passageiro e o nome do passageiro. Bom, quais são os campos, né, que tenho aqui nesse registro? São de diferentes tipos. Então, o número da passagem, ele é um campo, naturalmente, um número inteiro, né? A data da viagem é um conjunto, né, de 3 números inteiros que correspondem, né, a dia, mês e ano. A cidade de destino e a cidade de chegada, né? A cidade de destino e partida, eles correspondem ao quê? A tipo caractere, né? Cadeias de caracteres. O horário de saída corresponde a um conjunto de 2 valores, né? Hora e minutos, né? 2 números inteiros. O nome do passageiro também é uma cadeia de caractere. A poltrona, um número inteiro. A idade, um número inteiro. Então, note que eu tenho tipos distintos, certo? Sendo
agrupados, né, num conjunto, tem um conjunto heterogêneo de informações que estão conectadas logicamente, é uma razão lógica, né, para elas estarem em conjunto, elas em conjunto correspondem a uma passagem de ônibus, certo? Isso é o que caracteriza exatamente um registro e o que caracteriza exatamente o objetivo, né, que a gente vai estudar nessa aula, que é uma variável composta heterogênea. Como que nós declaramos, né, nas nossas linguagens, né, no pseudocódigo, na linguagem C, como que nós fazemos para nós declararmos um registro? Então, para você declarar um registro, você precisa o quê? Primeiro, associar um nome ao tipo do registro, certo? Então, todo registro, ele é um novo tipo de dado que tem que ter um nome associado a ele. Além disso, você precisa declarar o quê? Quais são as variáveis que correspondem à descrição dos campos. Então, lembra que um registro ele é formado por vários campos de informação que podem ter diferentes tipos. Então, em pseudocódigo, como que é feita essa declaração? Ela é feita da seguinte forma, você vai colocar a palavra tipo, certo? A palavra reservada a tipo, seguida do identificador desse registro, que é o nome desse tipo, o nome desse registro, seguido do sinal de igual, seguido da palavra reservada aqui, registro, certo? Seguido de tipo primitivo, dois pontos, uma lista de identificadores, ponto e vírgula. Ou seja, não sei se vocês lembram, né? Essa parte aqui corresponde exatamente a uma declaração de uma variável, né? Então, dentro do registro, é como se você estivesse declarando várias variáveis, que são os campos de informações que correspondem, né, que estão contidos dentro do registro, do conjunto de dados heterogêneos que compõem o registro. Ao final de você declarar todas as variáveis que compõem o registro, então note que há uma seta aqui retornando, né, para que você possa repetir de novo a mesma ação de declarar variáveis. Então você vai declarar todas as variáveis que correspondem à descrição dos campos. Ao final, você vai colocar a palavra reservada fim registro, seguida de ponto e vírgula. Com isso, você faz a declaração, né, de um registro dentro da linguagem do pseudocódigo. Bom, como que isso é feito, então, na linguagem C? Então, na linguagem C é bem parecida, né, tem bastante correspondência. Então, na linguagem C, você vai usar a palavra typedef para indicar que você está definindo um novo tipo de dado, então, similar à palavra reservada aqui, tipo. Bom, seguido do quê? Seguido da palavra struct. Então, struct, ele indica que você está definindo uma estrutura, que é uma chamada na linguagem C, que corresponde a um registro. Então, esse struct corresponde, então, à palavra que indica que o que vai ser declarado ali vai ser um registro. Seguido de abre chaves. Depois que vocês abrirem chaves, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão declarar todas as variáveis que pertencem, né, que correspondem a essa estrutura, a esse registro. Essa declaração de variáveis é da forma tradicional, como vocês estão acostumados a declarar variáveis na linguagem C, da mesma forma como ocorre aqui no pseudocódigo. Vocês vão fazer uma declaração de variáveis, todas as variáveis que corresponderem, né, que estiverem contidas nesse conjunto heterogêneo de dados, vocês vão declarar. Depois que vocês finalizarem a declaração de todas as variáveis, vocês vão colocar um fecha chaves, seguido da identificação do registro. Então, esse registro tem que ser um nome, né? Então, assim como tem no pseudocódigo o nome da estrutura do registro, você tem que atribuir um nome também na linguagem C. Certo? Então, note que, tanto em pseudocódigo quanto na linguagem C, o que a gente fez, né, até esse momento foi declarar um novo tipo de dado. Então, note que o registro aqui, ele não é uma variável. Ele é um novo tipo de dado, um novo tipo de variável. Então, a gente tem aqueles tipos simples, inteiro, real, caractere, e nesse momento, né, com essa sintaxe, vocês vão declarar um novo tipo de dado. Então, nesse novo tipo de dado, vocês estão associando, né, de maneira lógica,
várias variáveis dizendo, ó, esse conjunto de variáveis heterogêneo corresponde a essa única informação, né, que é esse único registro que tem um propósito maior. Então, por exemplo, uma passagem, né, uma ficha de embarque de um passageiro. Então, assim como vocês fazem na linguagem C, né, após definir o tipo, para vocês declararem uma variável, vocês vão declarar da maneira tradicional. Então, para declarar a variável, vocês vão fazer o nome do tipo, certo? Seguido do nome da variável. Então, é dessa forma que vocês declaram a variável do tipo registro. Tudo bem? Então, temos aqui, né, o nome do registro, fique bem atento que esse nome corresponde ao novo tipo de dado. A descrição, né, então aqui destacado em vermelho, que vem em seguida, é a descrição dos campos que compõem o registro. É como se vocês estivessem declarando variáveis, né, dentro do seu código. A única diferença maior aqui é que, ao declarar variáveis dentro de um registro, vocês estão associando essas variáveis de uma maneira lógica, estão dando um propósito maior para elas, como se elas estivessem logicamente conectadas. Elas fazem parte agora de um mesmo conjunto. E note que cada campo, né, assim como você tem numa variável, cada campo ele tem que ter um nome, e ele é referenciado por ele. Então, diferente do que a gente tinha, né, numa variável composta homogênea, como na variável composta homogênea, todos os elementos do conjunto são do mesmo tipo, eu não preciso associar um nome para cada elemento do conjunto. Basicamente, eu associo todos os elementos ao mesmo nome, que é o nome do vetor, certo? E se eu quiser associar um elemento individualmente, eu vou associar a esse elemento um índice, que é um número. Isso não ocorre no caso de uma variável composta heterogênea. No caso da variável composta heterogênea, como eu tenho diferentes tipos de dados, cada elemento tem que ter um nome associado. Então, para cada elemento de um conjunto heterogêneo, você vai associar um nome que é como se fosse um nome de uma variável. E você vai usar esse nome para referenciar esse campo, para poder acessar essa informação. Note que, novamente, não é uma variável, que a sintaxe, né, tipo ou typedef, ela não define variável, ela define um novo tipo de dado. Então, o que você fez até aqui foi criar um novo tipo de dado, após o qual você pode declarar variáveis. Então, depois de definir o novo tipo de dado, aí sim você pode declarar variáveis desse tipo. E essas variáveis desse tipo você pode utilizá-las, né, como se fosse um conjunto de variáveis, né, ou seja, um conjunto heterogêneo de dados. Tem outras formas, né, então na linguagem C, em especial, ela oferece outras alternativas, né, para vocês declararem variáveis do tipo registro. Então, o tipo tradicional, né, que a gente apresentou até o momento, foi essa forma, né, bem parecida com o pseudocódigo, onde você define primeiro o tipo de dado, né, então o tipo do registro, e depois que você define o tipo, você declara a variável daquele tipo. Então, primeiro você define qual é o tipo de dado correspondente àquele registro, um novo tipo de dado, e depois você declara variáveis. Uma outra forma, né, que a linguagem C permite, então, na linguagem C, ela permite que você faça a declaração de variáveis do tipo registro de maneira direta. Qual que é a diferença? Então, basicamente, ele não usa, né, o typedef. Então, se você tirar, né, esse typedef que tem aqui, você consegue, usando o restante da estrutura, que é o que está mostrando exatamente aqui, o restante da definição, é o suficiente para definir uma variável. Então, tem a possibilidade na linguagem C, se você não quiser atribuir um nome do tipo à estrutura, você declarar a variável de maneira direta, sem usar o typedef. Isso você vai criar uma variável com esse nome aqui, chamado regembark. Qual que é a vantagem, né, e desvantagem de definir o tipo, novo tipo, antes de declarar a variável? A vantagem é o seguinte: se você tem, por exemplo,
em diferentes partes do seu código, você vai precisar declarar de novo uma variável, né, que é um mesmo tipo de registro, você vai ter que redefinir todo esse pedaço aqui, toda essa declaração do registro. Então, se você declarou como variável, se você quiser declarar uma nova variável, ou você coloca vírgula, né, aqui na frente, coloca a declaração dos nomes aqui na frente, mas se você quer declarar essa nova variável lá em outra parte do seu código, sei lá, em algum outro ponto lá embaixo, você vai precisar redefinir toda essa definição do registro novamente. Se você já declarou o tipo, né, a leitura do seu código fica muito mais intuitiva. Você pode declarar variáveis em qualquer ponto do seu código, referenciando somente o tipo que você, o novo tipo que você declarou, que foi criado, certo? Então, particularmente, e como prática de programação, o código fica muito mais fácil de ler se você usar essa primeira alternativa aqui, ó, onde você declara primeiro o tipo, então você está associando aquela conjunto heterogêneo de dados a um novo tipo de dado, certo? Que tem um nome associado a ele, e fica dessa forma fica muito mais fácil de ler o seu código. Todo lugar que você se deparar com esse novo tipo, você sabe que aquela variável corresponde àquele tipo. Uma outra forma, né, que tem é você também omitindo o typedef, né, é você definir aqui a estrutura, certo? Sem colocar a declaração do nome aqui na frente, certo? Então, você não coloca o nome aqui nesse pedaço. Porém, você coloca um nome logo após, né, a palavra reservada struct, ou seja, antes do abre colchetes, abre chaves, você vai colocar, então, um nome. Esse nome, ele tá o quê? Ele serve para simplificar esse conjunto de campos aqui, ó, certo? Então, nesse caso, você está dando um nome para estrutura. Essa é uma outra forma que a linguagem C oferece. Ou seja, essa estrutura formada por esse conjunto de variáveis tem um nome chamado Reg-Embark, certo? Mas isso aqui, ele está dizendo o seguinte, que esse conjunto de campos se chama Reg-Embark. Mas, nesse caso, você não criou um novo tipo registro, certo? E se você não criou um novo tipo registro, você só deu um nome para a estrutura, mas não para o registro. Se você deu um nome para a estrutura e não para o registro, para declarar uma variável, você vai ter que usar, então, a palavra struct. A palavra struct ela é usada para identificar que vai vir uma estrutura. Então, o tipo da sua variável é uma estrutura, seguida do nome da estrutura que você deu. Então, struct Reg-Embark significa que esse conjunto aqui dessas duas palavras estão correspondendo a esse conjunto de valores, de campos que você definiu aqui em cima, certo? Então, nesse caso, você precisa preceder a palavra struct do nome da estrutura para você fazer a declaração da variável. Diferente do como ocorre aqui nessa primeira alternativa. Nessa primeira alternativa, você atribuiu um nome à estrutura como um todo, certo? Então, se você atribuiu um nome a esse conjunto que começou aqui da palavra struct até essa palavra, até o fecha com chaves aqui, ó, certo? Tudo isso tem um nome chamado Reg-Embark. Nesse caso aqui, ó, você atribuiu um nome somente ao que está dentro das chaves, né? Entre o abre e fecha chaves. Mas você não sabe diferenciar se isso é uma variável simples, se isso é um tipo simples ou se isso é uma estrutura. Para fazer essa diferenciação, você vai ter que usar a palavra struct nesse ponto, quando você quiser fazer uma declaração de variáveis. Bom, uma vez que você definiu, né, uma variável do tipo registro, como que você acessa os campos dessa variável, né, com os campos de um registro? Então, um campo de um registro, ele pode ser referenciado com o nome da variável do tipo registro. Então, quando você declara uma variável, você atribui um nome para a variável. Isso para qualquer variável em qualquer linguagem. Para você acessar
um campo de um registro ele é uma variável. Isso é uma variável de um tipo específico, que é um tipo registro. Então, você vai usar, primeiro, né, fazer a referência ao nome daquela variável. Em seguida, você vai usar o caractere ponto. Então, esse caractere ponto, ele vai permitir para você dar acesso ao quê? Aos campos daquele registro. Depois do caractere ponto, você vai usar o quê? Você vai usar o nome do campo. Então, lembra que, diferente da variável composta homogênea, onde você acessa os elementos a partir de um índice, num registro de uma variável composta heterogênea, você acessa os campos, né, de um registro a partir do nome de cada campo. Então, cada campo você tem que atribuir um nome específico. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quero acessar, né, esse campo, idade, que faz parte, então, desse registro, que é um registro de embarque, né, uma ficha de embarque de um passageiro, seguindo, né, a nossa definição que nós fizemos no nosso slide anterior, nós vamos, então, usar um nome da variável. Então, eu declarei uma variável chamada embarque. Essa variável ela é do tipo registro de embarque, que é um registro que contém uma ficha de um passageiro com vários campos, seguido de um ponto, né, um caractere ponto, que vai identificar que eu quero acessar os campos desse registro, seguido do nome do campo. Então, para esse campo chamado idade, eu declarei, né, um nome, associei ele ao nome, que é o mesmo nome dele, que é a idade. Mesma coisa no pseudocódigo, mesma coisa na linguagem C. Nome da variável, seguido de ponto, seguido do nome do campo. Como que vocês atribuem, né, um valor qualquer a um campo de um registro? Vocês fazem acesso a ele, né, usando o nome da variável, seguido do ponto, seguido do nome do campo, e atribui e manipula ele, né, como se estivesse manipulando uma variável simples qualquer, né? Então, para fazer atribuição na linguagem C, é o sinal de igual, seguido de uma expressão. Nesse caso aqui, eu estou atribuindo, né, o valor constante 20 à variável, é o campo idade, que pertence à variável do tipo registro de embarque, certo? Que é um registro de embarque. Mesma coisa no pseudocódigo, mesma coisa na linguagem C. Não tem nenhuma diferença entre pseudocódigo e na linguagem C. Se eu quiser acessar, por exemplo, um outro campo da minha variável registro, da mesma forma com acesso a qualquer campo, né? Então, nome da variável do tipo registro, seguido de ponto, seguido do nome do campo, né? Então, se eu quero acessar, por exemplo, esse campo poltrona, eu vou usar, então, né, o nome desse campo, que é o que eu chamei também de poltrona. Então, nesse caso aqui, ó, nessa sintaxe aqui embaixo, nesse comando, eu estou atribuindo o valor 10 a esse campo poltrona que pertence a esse registro de embarque, essa variável do tipo registro. Se eu quero atribuir, né, coisas que eu também posso fazer, né, eu posso atribuir, fazer o acesso, referenciar, né, aos campos de um registro, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da atribuição. Então, por exemplo, se eu quiser atribuir o número da passagem como sendo o número da poltrona, então, para acessar, né, do lado esquerdo da atribuição, para acessar o campo número da passagem, eu vou colocar o nome da variável, seguida de ponto, seguida do nome do campo, certo? Isso está do lado esquerdo da atribuição. Eu coloquei o sinal de igual e eu vou colocar o que vai vir do lado direito da atribuição, que nesse caso eu vou usar, então, vou acessar um outro campo do meu registro. Acesso da mesma forma, nome da variável, seguida de ponto, seguida do nome do campo, certo? Então, independente se você estiver acessando do lado esquerdo, do lado direito, né, fazendo uma atribuição, você pode fazer o acesso da mesma forma. Nome da variável que você definiu do tipo registro, seguida de ponto, seguida no nome do campo que você definiu na hora que você declarou, né, aquele tipo registro. Vamos fazer um exemplo, né, para ver se fica mais claro? Então, considere o seguinte problema aqui, né? Escreva um algoritmo para ler o formulário de embarque de um passageiro em uma viagem de ônibus contendo as seguintes informações: número da passagem,
data, origem, destino, horário, poltrona, idade e nome, certo? Então, eu quero fazer um algoritmo para ler, né, uma ficha de embarque com esses campos, que é bem parecido, né, com a definição da ficha de embarque que a gente fez, né, e usou até o momento. E eu quero fazer o seguinte, eu quero que, caso a idade do passageiro seja inferior a 18 anos, eu quero imprimir, então, o nome do passageiro. Então, como que seria, né, resolver, né, esse problema? Então, primeira coisa, né, lembra, a gente começa a resolver o nosso problema identificando o que nós queremos de saída. Então, de saída, nós queremos imprimir, né, o nome do passageiro, caso ele seja, a idade dele, né, a idade seja inferior a 18 anos. É isso que eu espero de saída. Então, eu posso não imprimir nada, certo? Se a idade dele for superior a 18 anos, ou imprimir o nome dele, caso seja inferior a 18 anos. O que eu vou receber de entrada? Então, de entrada, eu vou receber o quê? O formulário de embarque. O formulário de embarque, ele contém todas essas informações que estão declaradas aqui embaixo, né? O número da passagem, data, origem, destino, horário, poltrona, idade e nome, certo? Então, como que se dá o nosso processamento? Então, vamos lá, né? Então, vou vir aqui no nosso pseudo code test, né? Então, na linguagem C, nós começamos nosso programa, né, com aquele cabeçalho básico, né, que é include stdio.h, int main, return 0, que corresponde ao início e fim na linguagem C, né. Então, note que eu tenho o quê? Eu tenho um formulário de embarque. Esse formulário de embarque, ele contém várias informações, né, que estão conectadas de maneira lógica. Se eles estão conectados de maneira lógica, eu posso, então, declarar, né, um tipo registro para poder agrupar todas essas informações. Eu poderia trabalhar com cada uma delas de maneira separada? Posso, eu poderia declarar uma variável para cada campo de informação. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que do ponto de vista de leitura do seu código, né, ele fica mais poluído, porque você não está agrupando, fica mais difícil de você visualizar que aquele conjunto de informações, ele tem uma conexão lógica, eles correspondem a um tipo maior de dados, que é um formulário de embarque. Então, a motivação para se usar registro é para você poder agrupar, né, esse conjunto heterogêneo de informações e deixar o entendimento, né, do seu código de uma maneira muito mais fácil, né? Tanto ao longo do seu código, se você precisar reutilizar informações do mesmo tipo, fica muito mais simples, porque você já declarou, já agrupou essas informações de uma maneira, conectando-as de uma maneira lógica. Bom, então, como que eu vou proceder nesse caso? Então, lembra que se eu tenho, então, um tipo registro, eu preciso, né, tem várias formas que a gente pode fazer. Mas, como boas práticas, que eu sugeri? Que vocês declarem um novo tipo primeiro e depois definam variáveis desse tipo. Bom, essa é uma das formas. Então, como que eu vou proceder para fazer isso? Para vocês declararem esse novo tipo, aonde que vocês vão fazer a declaração? Vocês podem fazer tanto dentro do seu programa principal, né, dentro aqui do main, se vocês quiserem, ou fora dele. Qual que é a vantagem de se fazer dentro, a vantagem de se fazer fora? Minha recomendação é, faça a declaração fora do int main. Por quê? Porque se você fizer a declaração fora do seu bloco principal, aquela declaração, tudo aquilo que foi declarado, ele vai ficar visível para todo o seu programa, certo? Talvez agora não fique tão claro, mas quando a gente for ver nas aulas seguintes sobre modularização de programas, criação de módulos, né, talvez vai ficar um pouco mais claro. Então, as definições que são feitas fora do main, elas são válidas e visíveis para todos os módulos. Enquanto se você fizer a declaração dentro, né, do bloco principal, ele vai ficar restrito somente
aquele módulo. Então, o bloco principal, ele é um módulo do seu programa, né? Certo? Vai ficar restrito somente a esse pedaço do seu código. Se você tiver outro pedaço, outras partes, ele não vai ser reconhecido. Você vai ter que redeclarar novamente, certo? Então, a fim de você ter que fazer um retrabalho, minha sugestão é declare aquilo antes, né, fora do bloco principal. Tudo bem? Então, como que a gente faz a declaração de um registro? Então, palavra reservada type def, certo? Seguida da palavra struct, seguida de abre chaves, né? E fecha chaves, seguida do nome, né? Do nome do registro, né? Que eu vou chamar aqui de reg embarque. E aqui dentro, né, entre o abre e fecha chaves, é onde eu faço a declaração de todos os campos de dados que pertencem a esse registro. Então, quais são os campos de dados que nós temos? Então, nós temos o número da passagem, né, que é um número inteiro. Então, eu vou declarar aqui o número inteiro, chamar aqui de numpes, né, que é o número da passagem. Que mais, né? Nós temos a data, né? Então, a data é um número conjunto, né, de 3 números, certo? Que é dia, mês e ano. Int, dia, mês e ano. O que mais que nós temos? Nós temos horário, né? Então, o horário, ele é int, hora, minuto. O que mais nós temos? Nós temos o número da poltrona, né, e a idade. Bom, o número da poltrona e a idade são números inteiros, então note que a declaração aqui é como se estivesse declarando variável, então eu posso colocar aqui, junto com o número da passagem, né, a declaração do número da poltrona e a declaração da idade, né, que corresponde a números inteiros, né, que representam esse tipo de informação. Que mais que eu tenho, né? Então eu tenho origem, destino e nome, né? Tenho o nome da cidade de origem, o nome da cidade de destino, né? E o nome do passageiro, que são cadeias de caracteres, né? Então eu vou declarar aqui cadeias de caractere char, chamar aqui de origem. Lembra que na cadeia de caracteres na linguagem C, como se fossem vetores de caracteres, então eu vou definir o tamanho máximo aqui, vou colocar 50, né, só por exemplo. O destino, né, que vou colocar também 50, e o nome do passageiro, vou colocar aqui como 100 caracteres, certo? Vocês podem, se vocês quiserem, declarar uma constante, né, chamada max, e associar esses valores a essa constante. Aqui eu vou colocar só para título de exemplo esses valores direto. Então, até esse ponto que eu fiz, eu declarei, né, o meu registro, né, que eu chamei de registro de embarque, ou ficha de embarque. Não declarei nenhuma variável, não declarei nada além do meu registro, ou seja, eu não fiz nada além do que dizer que esse conjunto de informações que está destacado aqui está agrupado, certo, em algo maior, que é um conjunto de heterogêneo, né, que eu atribuí o nome de reg embarque. Feito isso, então, eu posso declarar variáveis desse tipo. Então, eu vou declarar, no meu programa principal, eu preciso ler um registro desse, um formulário desse. Então, eu vou declarar uma variável desse tipo. Qual é o nome do tipo? O nome do tipo, eu atribuo o nome de reg embarque. Então, como que a gente declara a variável em C? Nome do tipo seguido do nome da variável. Então, chamei aqui de reg embarque e vou atribuir o nome da variável como sendo embarque, certo? Feito isso, eu posso fazer a leitura, né, dos campos de informação que compõem esse registro. Como que nós fazemos a leitura desses campos? Da mesma forma como a gente estivesse fazendo a leitura de variáveis simples, certo? Usando scanf, get, printf, puts e assim por diante. Assim que a gente faz a leitura escrita, entrada e saída das informações. A única diferença é a forma de acesso a cada um dos campos. Então, como que a gente faz a leitura? Então, vou ler aqui cada um dos campos de informação. Então, vou ler com scanf, certo? Vou ler primeiro o número da passagem. Então, o número da passagem é o número inteiro, scanf, %d, certo? O endereço da variável. Qual que é o endereço da variável aqui? É o endereço e-comercial, certo?
do nome da variável, que é embarque. Note que esse é o endereço do registro. Eu não quero registro, eu quero um campo de registro. Então, eu vou colocar o ponto para dizer que eu vou selecionar um campo específico e o nome do campo, que é o NumPass. Nesse caso, eu estou fazendo a leitura de um campo de informação, né, desse registro. Em seguida, né, é a mesma coisa para os demais campos, né? Então, vou ler aqui scanf, %d, três informações, né, que correspondem ao dia, mês e ano. Então, e-comercial embarque.dia, e-comercial embarque.mês e e-comercial, né, de endereço de embarque.ano. E mais? Vou ler a origem, né? Então, vamos ler a origem e destino. Então, note que origem e destino são cadeias de caracteres. Então, como que a gente lê cadeias de caracteres? Com o comando gets. Bom, comando gets, ele está aonde? Em uma biblioteca específica. Qual biblioteca? Biblioteca string.h. Então, eu preciso incluir essa biblioteca, né, caso eu queira utilizá-la no meu código, né, no meu programa. Então, eu vou fazer um include aqui na biblioteca string.h para poder ter acesso a essa rotina, né, chamada gets, essa função chamada gets para fazer a leitura de cadeias de caracteres. Como que uso a rotina do gets, né? É gets, entre parênteses, o nome da variável de cadeia de caractere, que nesse caso é embarque.origem, né? Sem o e-comercial, lembrando disso, né? Mesma coisa, né? Eu vou fazer para a leitura do destino, né? Embarque.destino. O que mais que eu vou ler aqui nos campos de informações, né? Vou ler também a hora, né? Então, scanf, duas variáveis inteiras, né? Dois números inteiros, %d, o endereço de embarque.hora e o e-comercial, né? O endereço de embarque.minuto. Que mais que está faltando? Está faltando poltrona, idade e nome, né? Então, eu vou fazer um scanf para ler o número da poltrona. Um scanf para fazer a leitura da idade, né? Um %d e comercial embarque. Então, lembra que o acesso a cada campo é o nome da variável, seguido do ponto, seguido do nome do campo. Nesse caso, se chama idade. E para fazer a leitura do nome, né, vou usar a variável gets aqui também. Um gets embarque.nome. Bom, terminei de fazer a leitura de todos os campos? Aparentemente, sim, né? Todos os campos já foram lidos. Uma vez que todos os campos foram lidos, né? O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Então, pela definição, eu vou verificar a idade do passageiro. Se a idade dele for inferior a 18 anos, eu vou imprimir o nome do passageiro. Então, se a idade do passageiro, como que eu acesso a idade? Acesso a variável do tipo registro, seguido de ponto, seguido do nome do campo, que é a idade. Se a idade for inferior, né, for menor do que 18, então eu quero imprimir o nome. Como que a gente imprime o nome, né? A gente pode usar tanto o printf quanto o puts, né? Então, eu vou usar aqui o printf, cadeia de caractere %s, vou pular de linha, né, para imprimir na próxima linha, né, deixar a próxima linha para as próximas impressões, embarque.nome. Vamos falar, né, a nossa solução, será que funciona? Então, se eu fiz tudo corretamente, vai funcionar. Vamos fazer um exemplo. Então, as informações que eu tenho, o número da passagem, né, então, vou colocar aqui como sendo 1, 2, 3, dia, mês e ano, então, vou colocar a data de hoje aqui, 28, né, do 7 de 2021. Origem, vou colocar aqui São José dos Campos, né? Destino, São Paulo. A hora, então, vou colocar aqui 13h30, né? Vou colocar a hora. Aula. Poltrona, vou colocar poltrona 15.
idade. Então, suponho que eu tenho 17 anos, colocar meu nome aqui, ó. Então, se eu executar isso daqui, bom, se eu fiz tudo correto, né, é para funcionar corretamente. Será que vai funcionar corretamente? Então, vamos executar para ver, né? Então, note que ele executou aqui, ó, mas ele não imprimiu nada, né? Por que que ele não imprimiu nada? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Então, o comando scanf, quando ele faz a leitura, o comando scanf, ele lê até ele pegar um espaço ou ele pegar um /n, correto? Então, quando vocês estão fazendo a leitura desse primeiro elemento com o scanf, ele vai ficar parado logo após o 3. Quando vocês pedem para fazer a leitura dos próximos dia, mês e ano, ele vai procurar, né, o próximo espaço ou /n. Então, ele vai ficar parado exatamente após, né, esse 1. O cursor vai ficar parado justamente após esse 1, e após esse 1, tem um caractere que não está aparecendo aqui, que é o caractere de pular de linha. Então, quando eu faço a leitura com o comando gets, aqui nessa linha 17, para ler a cidade de origem, que é São José dos Campos, o que acontece? O comportamento do gets é ele começar a ler e terminar quando eu pegar o /n. Bom, se eu estou com o meu cursor, né, com o meu cursor, que eu já fiz a leitura até 1, ele está parado logo após esse 1, o primeiro caractere que ele vai ler vai ser um /n. Então, quando acontece isso, o gets, ele simplesmente, ele não vai ler nada, né? Ele vai ler simplesmente o /n, é isso que está acontecendo, certo? Então, não está muito visível aqui, porque não aparece o caractere /n, mas esse comando gets da linha 17, ele está fazendo a leitura de um /n que está logo após esse 1. E por isso que eles não funcionam adequadamente, não está mostrando nada, era para mostrar, né, se eu tenho 17 anos, ou seja, ele não está lendo da maneira correta, ele não está lendo os campos da maneira esperada. Por que isso acontece? Por causa que quando você combina scanf com gets, você tem que tomar cuidado que o scanf, quando ele faz a leitura, ele deixa, né, o /n para a próxima leitura. E como ele deixa esse /n para a próxima leitura, se tiver um gets após um scanf, o gets que vem em seguida do scanf, ele vai ler somente um caractere de pular de linha, ele não consegue ler o restante, como é para ser esperado. Então, para que você possa fazer a leitura correta, sempre que você tiver, após um scanf, você tiver um gets, você tiver, né, na sua entrada um pular de linha, né, conforme está aqui, né, 1 por linha, você precisa descartar esse caractere /n que está logo em seguida, né, do último scanf. Como que você descarta esse caractere? Então, dentro da biblioteca string.h, tem um outro comandinho que é o chamado getChar, que ele lê um único caractere, certo? Então, se após esse scanf que está na linha 16, vocês colocarem o comando getChar, vocês vão fazer o seguinte, vocês estão dizendo, ó, descarta para mim esse caractere de pular de linha que está após o 1 e começa a fazer o gets na linha seguinte, aqui aonde eu quero, que é na palavra, na letra S do São José dos Campos, certo? Quando você faz isso, aí sim ele vai funcionar de maneira correta, porque ele vai descartar, então, esse caractere /n. O comando gets, ele já consome o caractere de pular de linha. Então, quando tem um gets seguido de outro gets, não precisa usar esse getChar, porque o comando gets já se encarrega de descartar o caractere de pular de linha. Ele vai ler do início até pegar o pular de linha e descarta esse pular de linha. Agora, o scanf que tem esse problema. O scanf, ele lê até pegar um espaço, ele descarta o espaço, mas ele não descarta os pular de linha, ele mantém os pular de linha. Então, com isso, se você não usar o getChar, você não vai fazer a leitura adequada. Aonde que tem um outro ponto do seu código que tem um scanf seguido de um gets? Exatamente aqui na hora de fazer a leitura do nome. Então, note que quando eu termino de ler a idade, que é esse 7, após o 7 tem um caractere de pular de linha. Não aparece, naturalmente, porque ele não é um caractere visível, mas ali tem um pular de linha, certo? Esse pular de linha, ele vai ser o primeiro a ser lido pelo gets. Se tiver um gets, logo em seguida do scanf. E quando o gets pega um pular de linha, ele simplesmente não lê mais nada, ele lê até o pular de linha. Então, para você, precisa descartar esse caractere. Então, por isso, você tem que colocar um comando
getChar, né, antes de fazer o get, para poder descartar o caractere de pular de linha e poder posicionar, né, o get na linha seguinte, que é aqui a letra J. Nesse caso, ele vai ler corretamente. É esperado que leia corretamente. Então, vamos executar de novo, né, se tiver tudo correto. Tá lá, tá vendo? Que agora ele imprimiu o que a gente esperava. Como a idade ele é menor do que 18, imprimiu o nome aqui que estava esperando que imprimisse o nome. Se eu colocar uma idade 20, né, não é para imprimir nada. Então, se eu executar aqui, não imprimiu nada conforme era o esperado. Então, aqui nós temos exatamente a mesma solução, né, e acho que praticamente a mesma, idêntica que nós fizemos, né, em conjunto, tanto em pseudocódigo quanto na linguagem C, certo? Então, fique bem claro aqui esse getChar, né, que quando você tem um scanf, e logo após o scanf tem um comando get, vocês têm que tomar cuidado com o caractere de pular de linha, certo? Que ele não faz com que o get não funcione da maneira esperada, certo? O get, ele lê até pegar um pular de linha, o scanf, ele não descarta o último pular de linha, ele deixa lá, então, para o get pegar ele, né, quando for fazer a próxima leitura, caso seja um get. Então, se for um get, você precisa descartá-lo usando o comando getChar. Bom, note o que nós temos aqui, né? Então, nós temos a declaração do novo tipo de dado, aonde você vai declarar fora do programa principal. Então, para você garantir, né, que esse novo tipo de dado ele seja visível ao longo de todo o seu programa, é importante que você faça a declaração dele fora do bloco principal, não é dentro do main. Imagina agora um outro cenário, né? Então, imagina que um passageiro ele possa transportar até 10 bagagens, certo? E que cada bagagem ele recebe o quê? Uma etiqueta com um código que é informado, né, no formulário do passageiro. Então, imagina que o passageiro, além das informações básicas que nós tínhamos aqui, né, que são essas primeiras, né, eu tenho duas informações adicionais, que são essas aqui embaixo, que é a quantidade de passagens, de bagagens que ele pode levar, e a quantidade, e o código, né, que é uma etiqueta associada a cada bagagem. E o número máximo de bagagens que ele pode levar é 10. Bom, note que eu tenho o quê? Duas informações adicionais ao meu registro de embarque aqui, né? Eu tenho um campo de informação, que é a quantidade de bagagens, que é um número inteiro, e tem um campo de informação, que são os códigos, né, das etiquetas da bagagem, que corresponde a um conjunto de até 10 números inteiros. Como que nós podemos representar, né, esse tipo de dado que representa um conjunto de até 10 números inteiros? Qual estrutura de dados nós podemos usar para representar esse campo? Bom, esse campo ele é um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Então, ele é um conjunto, é uma variável, aliás, ele representa uma variável composta homogênea. Nós vimos, né, como nós podemos declarar variáveis compostas homogêneas, né? Então, nesse caso, esse campo, note que eu tenho um registro, que ele é uma variável composta heterogênea, e dentro de um registro eu posso ter campos de informação que são variáveis compostas homogêneas. Então, exatamente um vetor, né, que eu tenho aqui. Eu tenho um vetor de 10 números inteiros. Então, campos de informação de um registro, não há necessidade de ser somente de tipo simples. Eles podem ser também de tipos compostos. Então, eu posso ter um registro de conjuntos, né, como é o exemplo nesse cenário aqui, ó, onde tenho um vetor de números inteiros, né, como sendo um dos campos de informação da minha estrutura. Então, que modificações que eu precisaria fazer, né, na minha declaração do meu tipo para poder acomodar essa nova modificação? Então, basicamente, eu adicionaria esses dois campos, né, na declaração do meu tipo de registro. Um campo é um número inteiro, né, que corresponde à quantidade de bagagens, e outro campo, ele é um vetor de números inteiros. Como a gente declara vetor de números inteiros? É o nome do tipo, seguido do nome da variável, seguido da quantidade de elementos, né, daquele tipo. Nesse caso, são 10 elementos que eu vou ter. Então,
não se limitem, né, que registro tem que ser conjuntos de elementos do mesmo tipo simples. Eu posso ter um conjunto de elementos de tipos distintos, inclusive tipos compostos, certo? São variáveis compostas homogêneas nesse caso. Como que nós faremos, né, a referência a campos que são compostos e estão dentro de uma variável que também é composta? Então, note que eu tenho um vetor, certo? Que está dentro de um registro. Como que eu referencio um elemento do vetor? Então, o vetor é um conjunto de elementos. Como que eu referencio um elemento de um conjunto de elementos que faz parte de um conjunto heterogêneo? Da seguinte forma, né? Então, para acessar, primeiro nós acessamos, né, o campo de informação da mesma forma como qualquer campo, que é o nome da variável do tipo registro, seguida de ponto, seguida do nome da variável do tipo conjunto, certo? Então, nesse caso, embarque.codebak vai acessar esse vetor, né, de números inteiros. Se eu quero acessar um elemento específico dentro desse conjunto, né, dentro desse vetor, é da mesma forma como vocês fazem o acesso, né, a um vetor qualquer. Vocês vão colocar entre colchetes aqui, né, o índice do elemento que vocês querem acessar. Então, lembra que na linguagem C, os elementos, a numeração começa em 0, né, e vai até a quantidade de elementos menos 1. Então, se eu quero acessar o sétimo elemento, né, o de número 7, ele vai ser, na linguagem C, correspondente ao de número 6, né? O que está na sétima posição é o de número 6. Tanto a mesma coisa no pseudocódigo, mesma coisa na linguagem C, somente com essa especificidade em relação ao número do índice que você precisa tomar cuidado. Se eu quiser atribuir um valor, né, para esse campo, da mesma forma que vocês atribuem, né, valores a vetores. Então, vão colocar, né, o nome da variável do tipo registro, seguido de ponto, seguido do nome do campo, que é um tipo conjunto de valores, né, conjunto homogêneo de valores. Nesse caso, um vetor, certo? Acessado, né, referenciado esse vetor, né, esse conjunto de elementos homogêneo de elementos, é a mesma coisa como se você estivesse referenciando um vetor. Então, vai colocar entre colchetes, né, o índice do elemento e vai fazer a atribuição aqui com o sinal de igual, né? Então, o sinal de igual para fazer a atribuição, seguido ali da expressão que você quer atribuir, que é somente a constante 5 nesse caso. Se você quiser operar com os elementos, mesma coisa. Então, o acesso você vai fazer da mesma forma, tanto se for do lado esquerdo, quanto do lado direito do comando de atribuição. Você vai acessar com o nome do registro, seguido de ponto, seguido no nome do campo, seja ele um campo simples ou um campo composto. Se for um campo composto, você vai colocar entre colchetes, né, os índices dos elementos que você quer acessar. E se, além das informações sobre a viagem do passageiro, né, também houvesse informações de contato do passageiro? Então, eu tenho aqui, né, a nossa ficha, né, que nós já construímos ali atrás. E se, além, né, da quantidade de bagagem, dos códigos, né, das etiquetas de bagagem, eu tivesse a informação, por exemplo, do endereço desse passageiro, que é para poder contactar ele por algum motivo. Note que as informações de endereço, ela corresponde a um conjunto de informações, né? Então, o endereço de uma pessoa não é uma única informação, não é um número inteiro, não é um número real. Ele é um conjunto de algumas informações. Então, coloquei aqui, né, algumas dessas informações. Por exemplo, a rua, a avenida, o nome da rua, o nome da avenida, né? O nome da cidade que a pessoa mora, o número da residência, o estado, né, a sigla aqui do estado, o CEP e várias outras que eu poderia colocar, certo? Note que esse conjunto dessas informações são informações de tipos distintos. Então, a rua, a cidade e o estado correspondem o quê? A cadeias de caracteres, mas o número da residência e o CEP da pessoa correspondem a números inteiros. Então, eu tenho o quê? Um conjunto de elementos de tipos distintos. O que é um conjunto de elementos de tipos distintos sob a ótica de lógica de programação? É exatamente um registro. Bom, então como que eu posso agrupar essas informações de modo que elas fiquem
logicamente, né, conectadas a partir de um registro, a partir de uma variável composta heterogênea. Como que nós declaramos, né, variáveis compostas heterogêneas na linguagem C ou no pseudocódigo? Declarando um registro. É exatamente isso, né, que nós podemos usar. Então, que estrutura de dados que eu posso usar para representar esse campo de informação que representa uma variável composta heterogênea? Exatamente, nós podemos usar uma variável composta heterogênea. Ao invés de deixar todos os campos independentes, nós podemos conectá-los de maneira lógica. Ah, professor, mas eu tenho aqui uma variável composta heterogênea que dentro dela tem outra variável composta heterogênea? Exatamente. Você pode ter, né, uma das formações possíveis, é você ter o que a gente chama de um registro de registro, certo? Então, no registro de registro, eu tenho o quê? Campos dentro de um registro que são também registros de outro tipo só porém, outro tipo de registro, certo? Então, como que nós declaramos isso, né, na nossa sintaxe? Então, eu vou declarar, né, um novo tipo de registro, que eu chamei aqui de registro endereço, né, reg endereço. Como que a gente declara o registro, né? Typedef, seguido da palavra struct, seguido do abre chaves, né? E no final fecha chaves. E entre abre e fecha chaves eu vou colocar aqui os campos de informação. Então, esses campos eu tenho o nome da rua, né, o logradouro, o nome da rua, a avenida, e assim por diante, o nome da cidade, o estado, e tenho dois inteiros que correspondem aqui ao número e ao CEP da pessoa. Então, note que eu declarei aqui em cima, né, um registro de informação, um registro, que é um conjunto, né, heterogêneo de dados que está conectando de maneira lógica esse conjunto de informações, essas informações. Bom, esse registro, ele faz parte, né, de um registro maior. Então, eu tenho aqui o registro de embarque do meu passageiro, né, e lá eu declarei como sendo um dos campos uma variável que é desse tipo registro que eu acabei de criar. E nesse caso, né, eu estou colocando, então, um registro dentro de outro registro. Como que nós fazemos, né, o acesso aos campos de informação, certo? De um registro que está inserido dentro de outro registro. Não tem nenhuma modificação, pessoal. É como se vocês fossem acessar essa informação de maneira isolada, né, como se ele não tivesse dentro do registro, porém agora vocês vão colocar, né, após o nome do registro maior e após o ponto. Então, ou seja, né, vocês vão usar o nome do registro maior, né, que é esse mais externo, para acessar essa variável que é a ficha de embarque, que se chama embarque. Quando vocês colocarem um ponto, vocês vão acessar os campos que estão dentro desse registro. Um dos campos é o campo que eu chamei de endereço, certo? Então, embarque.endereço vai dar acesso para você a um outro registro, certo? E o acesso aos campos desse outro registro é feito da mesma forma como você faz acesso a qualquer registro. Ou seja, você vai colocar novamente agora um outro ponto. Então, note que esse segundo ponto, ele está indicando que você está acessando os campos desse registro mais interno aqui, ó, que está dentro desse registro mais externo. Quais são os campos que tem ali dentro? Tem vários, né? Um deles é o campo do CEP. Então, eu vou colocar um nome aqui, que é o nome da variável que se chama CEP. Se eu quiser fazer uma atribuição, a atribuição é da mesma forma, né? Eu faço acesso ao campo de informação, né? E uso, então, o sinal de atribuição, que é igual, né? E do lado esquerdo, eu coloco a expressão que eu quero usar para fazer esse acesso. Então, eu vou colocar o nome da variável do registro mais externo, que se chama embarque, o seguido de ponto, seguido do nome do campo que eu quero acessar desse registro, que se chama endereço, seguido de ponto, seguido do nome do campo que eu quero acessar nesse registro mais interno, né, que se chama CEP. E um comando de atribuição, né, vou usar então o sinal de igual e desse lado esquerdo uma expressão. Tanto faz se for do lado esquerdo ou do lado direito, né, da atribuição,
eu faço acesso da mesma forma, pessoal. Não tem nenhuma diferença aqui para fazer esse acesso. Pensa agora o seguinte, e se, ao invés de cadastrar um único passageiro, nós quisermos cadastrar todos os passageiros do ônibus? Então, eu posso ter 40, 50 passageiros no ônibus, certo? Isso implica que eu vou ter o quê? Eu tenho várias fichas de embarque, certo? É como se eu tivesse exatamente ilustrado aqui, ó, várias fichas de embarque. Bom, nesse caso, que estrutura de dados eu poderia usar para representar o conjunto de todas as fichas de embarques de todos os passageiros? Poderia usar uma variável, né, composta. Bom, então a primeira pergunta é, todos os formulários são do mesmo tipo? São, né? Todos os passageiros vão preencher a mesmo formulário, a mesma ficha de embarque. São todos do mesmo tipo registro. Então, por mais que o registro dentro do formulário contenha informações distintas, né, de tipos distintos, o conjunto de vários registros, se eles forem do mesmo tipo, né, como são nesse caso, eles caracterizam o quê? Uma variável, né, composta homogênea, certo? Por quê? Porque cada elemento dentro do meu conjunto, ele é do mesmo tipo, que é um tipo registro que corresponde a uma ficha de embarque. Então, nesse caso, uma solução que eu posso fazer é criar exatamente um vetor de registros. Então, note que eu tenho um conjunto homogêneo, certo? Onde cada elemento dentro do meu conjunto, ele pode ser uma variável heterogênea, uma variável composta heterogênea. Essa é uma outra possibilidade. Então, vocês têm diferentes alternativas de combinações, pessoal, de variáveis compostas, sejam elas homogêneas, sejam elas heterogêneas. Vocês podem compor de diferentes formas. Então, nesse caso, o que eu teria, né? Eu teria um vetor, né? Então, lembra que um vetor eu tenho um conjunto de elementos, cada um do mesmo tipo, todos eles associados ao mesmo nome, que correspondem, né, a um elemento que é um registro, né, de um passageiro, um registro de embarque. Então, o que muda, né, em relação à declaração, né, dentro da minha linguagem? Então, basicamente, o que vai mudar é a forma como a gente declara vetor, né? Então, lá no meu pseudocódigo, sempre antes de usar vetor, nós precisamos declarar o tipo vetor. Como que a gente declara o tipo vetor? Então, o tipo, seguido do nome do tipo, seguido da igual, né, seguido da palavra reservada vetor, seguido entre chaves aqui, né, entre colchetes, o intervalo de valores, né, o limite inferior, o limite superior, seguido da palavra D, seguida do nome do tipo que vai ser cada elemento do meu vetor. E esse tipo é o quê? Ele é um tipo que corresponde a um registro, né, que eu acabei de declarar aqui em cima. Feito isso, eu estou declarando, então, uma variável que é um vetor de registros. Na linguagem C, da mesma forma como a gente declara vetor, né? Então, eu coloco o nome do tipo, seguido do nome da variável, certo? Seguido entre colchetes aqui, ó, da quantidade de elementos que eu tenho, né, daquele tipo. Então, se eu colocar simplesmente entre colchetes essas quantidades, eu vou estar declarando, então, aqui nessa linha, um vetor de registros, ou seja, uma variável composta homogênea, onde cada elemento corresponde a uma variável composta heterogênea, certo? Então, note que eu posso ter diferentes combinações. Dentro de cada um, eu tenho, além disso, vetores que são correspondentes a esses códigos das bagagens, né? Então tem um vetor dentro de um vetor que está dentro de um registro, né? E tem um registro dentro de registros. Eu posso ter essas diferentes combinações, pessoal, dependendo da necessidade. Note que tudo isso serve para quê? Para organizar a sua informação. Você poderia, se você quisesse, declarar tudo isso fora, sem usar registro, né? Você poderia criar, se você quisesse, criar um vetor separado para cada uma das variáveis que estão dentro do campo registro. Poderia.
Qual que é a vantagem de se usar o registro? É que você está conectando isso de uma maneira lógica, você está organizando a sua informação de uma maneira que fique mais fácil, né, de entender e represente mais aquilo que corresponde ao mundo real, certo? Então fica muito mais fácil manipular as informações dessa forma. Como que nós referenciamos um campo de um conjunto homogêneo, onde cada elemento é uma variável composta heterogênea? Então, como que eu acesso, né, esse campo aqui, ó, que é o número da passagem do primeiro passageiro? Bom, da mesma forma, né, como a gente faz para vetores ou para registro, né? Então, para eu acessar o meu vetor, eu vou colocar o nome do vetor, né, o nome da variável do tipo vetor, que se chama embarque, entre colchetes, qual que é o elemento que eu quero acessar. Então, eu quero acessar o primeiro elemento, certo? Esse primeiro elemento, ele é um tipo registro. Se eu quero acessar os campos desse registro, eu vou usar ponto, certo? Seguido do nome do campo. Tudo bem? Então, nesse caso, eu estou acessando, então, exatamente esse campo, que é o número da passagem do primeiro passageiro. Se eu quiser acessar do outro passageiro, eu só preciso trocar, né, o índice do vetor. Se eu trocar o índice do vetor, eu estou acessando para os diferentes passageiros os mesmos campos, certo? É isso que eu estou fazendo. Então, olha a vantagem de se organizar, né, a informação dessa forma, né? Simplesmente manipulando, né, o índice do vetor, você troca de um passageiro para outro, sem precisar alterar, né, a forma como você acessa essa segunda parte aqui, que são os campos. Bom, como que eu atribuo um valor? Da mesma forma como você atribui para qualquer elemento, né, do vetor, né? Você vai usar o nome da variável, seguida do índice do elemento que você quer acessar, daquela variável. Então, lembra que a variável embarque é um conjunto homogêneo. Vou colocar entre colchetes o índice. Nesse caso, eu estou acessando essa ficha, né, esse registro de embarque. Esse registro, ele é um registro, né, uma variável composta homogênea. Então, eu vou usar o ponto para acessar os campos desse registro, seguido do nome, né, do campo, que nesse caso chama-se numPass. Vou usar o sinal de igual, né, para atribuição, e atribuir do lado direito aqui uma expressão qualquer. Então, independente se você está fazendo acesso do lado esquerdo ou lado direito da atribuição, é da mesma forma, pessoal. Vocês vão acessar primeiro o vetor, né, o nome da variável do tipo vetor, o número do elemento dentro do vetor, né, que é a partir do índice, ponto, o nome dos campos que vocês querem acessar. Se eu quero acessar, por exemplo, esse campo aqui, note que eu tenho o quê? Esse campo corresponde a um vetor de números inteiros, ou seja, ele é um conjunto homogêneo. E toda essa estrutura aqui está dentro também de um conjunto homogêneo. Então, como que eu acesso? Então, primeiro eu faço acesso a esse registro, né, aqui, certo? Como que eu acesso esse registro? Então, eu vou acessar o vetor e eu quero o segundo registro, né, o que está no índice de número 1, que é a segunda ficha do segundo passageiro. Com isso, eu estou acessando exatamente a ficha desse passageiro aqui, ó. Vou colocar ponto seguido do nome do campo que eu quero acessar. Então, o nome do campo que eu quero acessar se chama CODE_BAG, certo? Que é o código da bagagem. Esse campo, ele é um conjunto de elementos? Então eu vou colocar entre colchetes aqui, ó, o índice do elemento que eu quero fazer o acesso. Isso tanto se eu estiver fazendo uma atribuição, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, se eu quiser atribuir um valor, né, eu faço a mesma coisa, né, embarque para acessar o vetor, né, entre colchetes o índice para acessar um elemento desse vetor, que corresponde a essa ficha de embarque, o ponto para acessar um campo desse registro, né, que é esse campo que eu quero aqui, que é o código, né, das bagagens. Como ele é uma estrutura do tipo vetor, coloco então o índice para acessar um elemento dentro desse vetor, que nesse caso eu vou estar acessando essa quinta posição aqui, ó. Sinal de igual e do lado esquerdo, né, uma expressão qualquer. Se for, tanto faz se for do lado esquerdo, do lado direito da expressão, o acesso é da mesma forma.
E se eu quiser acessar esse campo aqui, ó, que é o número da residência, que faz parte de um registro, né, de informação, uma variável heterogênea, né, composta heterogênea, e está dentro de outra variável composta heterogênea. Como que eu faço o acesso? Bom, da mesma forma, né, faço o acesso primeiro ao vetor, ao elemento dentro do vetor, nesse caso, o primeiro elemento, né, seguido de esse primeiro elemento está me dando acesso a essa ficha, né, de passageiro, do segundo passageiro, seguido de ponto, para eu acessar um campo dentro desse registro, né? Então, eu quero acessar o campo endereço. Endereço, ele é também um registro. Se eu quiser acessar um campo desse outro registro, eu vou colocar novamente um outro ponto e, em seguida, o nome do campo. Nesse caso, eu chamei de número. E, com isso, eu acesso, então, os campos dentro desse registro. Se eu quiser fazer a atribuição, seja do lado esquerdo, do lado direito, acessa da mesma forma, né? Nome da variável, seguido entre colchetes do índice para acessar o elemento do meu conjunto, né, que é o vetor. Esse elemento é um registro, então eu vou usar um ponto para acessar um campo desse registro, seguido do nome do campo, que é o endereço, que eu chamei de endereço. Esse campo, ele é também um registro, então eu vou usar novamente um ponto para acessar os campos desse registro mais interno, e o nome do campo. Vou usar o sinal de igual para atribuição, e do lado direito aqui, eu vou colocar uma expressão qualquer, seja em pseudocódigo, seja na linguagem C, exatamente idêntico. Então tem um exemplo aqui, ó, que diz o seguinte: declare uma estrutura de dados que representa os cursos de uma instituição da seguinte forma. Eu quero criar uma tabela para N cursos, e cada curso contém os seguintes dados: código do curso, nome do curso e disciplinas do curso. Podem existir M disciplinas para cada curso, e cada disciplina possui um código, um nome e um número de créditos. Escreva um algoritmo que conta em quantos cursos aparece uma determinada disciplina. Bom, o que nós temos aqui de entrada, saída e processamento? Então, o que eu espero de saída, né? Então, eu espero de saída saber quantos cursos aparece, né, uma determinada disciplina. Então, eu vou fornecer a informação de uma determinada disciplina que eu quero, né, e eu quero saber quantos cursos tem aquela disciplina como na matriz horária, na matriz, né, curricular daquele curso. O que eu preciso de entrada? Então, eu preciso dessas informações aqui, ó. Então, eu preciso das informações dos cursos, certo? De todos os N cursos, que contém o código, o nome e as disciplinas, e as informações de todas as M disciplinas, né, que contém também informação de código, nome e número de créditos. Então, vamos fazer isso, né? Então, vou vir aqui no nosso code teste, né? Vou criar um novo, né? Um novo projeto. Então, para começar, né, programar na nossa linguagem C, aquele sempre começa, né, com aquele cabeçalho padrão, né? Include stdio.h int main abre chaves, return 0, ponto e vírgula, fecha chaves. Bom, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho cursos e tenho disciplinas. E esses cursos, essas disciplinas, eles têm informações associadas a eles que estão conectadas, né, de uma maneira lógica, né? Então, um curso pode conter várias disciplinas e assim por diante. Bom, como que eu posso fazer para organizar essas informações? Então, note que uma disciplina, né? Então, vamos começar pela disciplina. Uma disciplina, ele tem 3 informações, que é o código, o nome e a quantidade de créditos. Bom, o código da disciplina é um número, o nome é uma cadeia de caracteres, e a quantidade de créditos é um número inteiro. Então, são informações de tipos distintos. Tem alguma estrutura de dados, né, na linguagem C para poder conectar de maneira lógica tipos distintos de dados? Tem. O tipo registro. Então, eu vou declarar aqui, né, um tipo registro. Como que nós declaramos tipo registro?
type-def, então lembra que fora do nosso bloco principal é exatamente aonde a gente vai declarar as nossas estruturas, os nossos registros. Para declarar os nossos registros, eu vou usar a seguinte sintaxe: type-def, né, a palavra reservada type-def, struct, a palavra reservada struct, para indicar que é um registro, abre chaves, certo? Fecha chaves, seguido do nome do nosso registro, que eu vou chamar aqui de reg disciplina, né? Que é o nome do registro disciplina. Entre abre e fecha chaves, eu vou declarar quais são os campos que pertencem, né? Que correspondem ao registro disciplina. Que tem os seguintes campos: o inteiro, que é o código, né? E mais? O nome, tem o código, tem o nome, que é uma cadeia de caracteres, né? Vou colocar aqui até 30 caracteres, acho que é suficiente. E um inteiro, que é o número de créditos, né? Que eu vou chamar aqui de créditos. Então, essa estrutura, né? Declara um tipo registro, que eu chamei de reg disciplina, e ele agrupa de maneira lógica essas três campos de informações aqui. Então, eu tenho um registro disciplina, que é um conjunto de três informações distintas. Bom, eu tenho que também o meu curso, né? Então, meu curso também corresponde a um conjunto de informações. Quais informações? Eu tenho o código do curso, o nome do curso e as disciplinas do curso. Então, eu tenho informações que são heterogêneas. Então, o código do curso é um número inteiro, o nome do curso é uma cadeia de caracteres, e as disciplinas são o quê? São registros, né? São registros do tipo reg disciplina. Então, se eu quiser declarar, né, agrupar essas informações de maneira lógica, eu preciso declarar também uma estrutura, né, um registro para poder agrupar essas informações de tipos distintos. Quem faz isso é uma estrutura do tipo struct, né, um registro. Então, para declarar um registro, eu vou usar a palavra type-def, seguida do struct, da palavra struct, seguida do abre e fecha chaves, né, seguido do nome dessa estrutura, que eu vou chamar de reg curso, aqui, ó. Certo? Entre abre e fecha chaves, eu vou declarar quais são os campos desse registro. Quais são os campos do registro curso? Eu tenho um inteiro código, né? Então, note que esse campo código que está no registro curso, ele difere desse campo código que está no registro disciplina. Então, você pode ter o mesmo nome para campos que pertencem a registros distintos, não há problema você ter nomes iguais, desde que eles pertençam a registros que são de tipos distintos. Nesse, como é o caso em questão aqui, ó. Então, reg curso, né, o registro de um curso é diferente de um registro de uma disciplina. Além do código, o que eu tenho? Eu tenho o nome, né, então char, nome do curso, também vou repetir aqui, né, o nome exatamente igual está aqui na disciplina. Além do nome, eu tenho o quê? A quantidade de disciplinas, né, então lembra que um curso ele tem uma matriz curricular que engloba várias disciplinas, então eu tenho uma quantidade de disciplinas aqui, chamar de quantidice, e eu tenho as disciplinas, né? Essas disciplinas são o quê? São registros, né, do tipo de reg disciplina. Então, eu vou ter aqui o reg disciplina, né? As disciplinas do curso, que eu vou chamar de dis, aqui, e uma quantidade máxima de disciplinas, certo? Então, eu tenho uma quantidade máxima de disciplina do curso aqui, ó. Eu vou definir essa quantidade máxima como até 100 disciplinas. Então, define max 100. Então, eu criei aqui dentro, né, um dos campos do registro curso, ele é um vetor, certo? De registros. É isso que eu tenho, vetor de registros do tipo disciplina. Bom, feito a declaração desses tipos, então eu já posso, então, partir, né, para o nosso bloco principal, para o nosso programa, que ele deve fazer o quê? A leitura desses campos de informação e, no final, né, ele tem que pedir a informação de algum código de disciplina e verificar quais cursos contém aquela disciplina, né, em sua matriz curricular, certo? Bom, para fazer a leitura, o que eu vou precisar, né? Então, eu posso ter vários cursos,
certo? Eu não tenho necessariamente um curso, posso ter vários. Então, eu vou declarar aqui, né, um curso, né? E um curso corresponde ao quê? A um registro de informação do tipo curso, que é o reg curso. Eu vou chamar aqui de cursos, né? Que contém a quantidade de cursos que eu quero trabalhar. Então, como eu tenho vários cursos, eu tenho o quê? Um conjunto de elementos, certo? Onde cada elemento corresponde a um curso. Bom, todos os cursos têm o mesmo definição em relação a tipo de dados? São variáveis do mesmo tipo? São. Então, eu posso declarar um vetor aqui, ó. Então, eu vou declarar aqui como, vamos usar o max aqui também, né? Declarei aqui, então, uma variável que está indicando que eu posso ter até 100 cursos aqui na minha instituição qualquer aqui, ó. Bom, não preciso naturalmente usar todos esses cursos, né? Eu posso ter menos. Então, eu vou declarar uma variável que eu chamo inteira, que eu chamei de n, que corresponde exatamente à quantidade de cursos que eu estou trabalhando, né, no escopo aqui da minha aplicação. Na hora que o usuário vai indicar, então, a quantidade de cursos que ele tem na instituição dele, certo? E eu vou usar uma variável i para iterar, né, num laço for. Então, lembra que quando eu trabalho com um vetor de elementos, seja ele um vetor de inteiros, seja ele um vetor de registros, eu tenho que trabalhar elemento a elemento. Como que eu trabalho elemento a elemento? Através de uma estrutura de repetição por contagem, né? E uma estrutura de repetição por contagem precisa de uma variável de controle, que eu chamei dessa variável i aqui, ó. Então, eu vou fazer a leitura, né? Para primeiro da quantidade de cursos, então, scanf, %d, o endereço de n, vai ler para mim a quantidade de cursos que eu tenho. Uma vez de posse da quantidade de cursos, né, eu vou fazer um laço, né, iterando essa variável i, começando em 0, né, o i for menor do que essa quantidade de n, vou fazer de passo 1 em 1. O quê? Vou ler a informação de cada curso, certo? Como que eu faço a leitura de informação de cada curso? Vou ler primeiro o código, né, que é um número inteiro. Então, scanf, %d, o endereço do código de cada um do iésimo curso. Então, eu tenho o curso 1, curso 2 e assim por diante. Então, a variável de nome cursos corresponde ao quê? Corresponde a um conjunto de elementos do mesmo tipo, né? Então, uma variável homogênea. Como que eu acesso um elemento dessa variável? Coloco entre colchetes o índice desse elemento que eu quero acessar. Isso vai me dar acesso a um elemento desse tipo conjunto homogêneo, certo? Só que cada elemento desse tipo conjunto homogêneo corresponde a um registro, ou seja, é um conjunto heterogêneo. Se eu quero acessar os campos desse registro, eu vou colocar, então, o ponto. Quais são os campos de cada registro? Eu tenho o campo código, o campo nome, a quantidade de disciplinas e a informação de cada disciplina. Então, eu vou colocar aqui ponto código para ler a informação do código, certo? Depois do código que eu tenho, tem o nome. Então, para ler o nome, eu vou usar gets, né? O nome da variável que armazena os cursos, na sua iésima posição, ou seja, o iésimo é um elemento dessa variável, né, composta homogênea, e como ela é do tipo registro, vou colocar ponto, para acessar um campo específico dela, ponto, nome nesse caso. Bom, note que eu tenho um scanf, após o scanf eu tenho um gets, certo? Se eu for colocar um em cada linha, eu vou precisar colocar um get char, né, antes de fazer o gets, para não ter aquele problema com o /n. Eu preciso consumir aquele caractere /n que sobra ao final de um scanf quando eu faço o scanf, certo? Se eu vou precisar usar o gets e o getchar, né, eu preciso fazer o include aqui da biblioteca, né? Então, eu vou lá em cima, eu vou fazer o include, né, incluir a biblioteca string.h. Bom, já li o nome e já li o código, o que falta ler? Falta ler quais são as disciplinas, né? Então, cada curso pode ter uma quantidade distinta de disciplinas. Então, eu vou ler primeiro aqui a quantidade de disciplinas. Então, a quantidade de disciplinas é um número inteiro, né? Essa quantidade, que é o quantDisc, que eu chamei aqui. Então, scanf, %d, endereço, então, cursos, e indica o iésimo curso,
certo? Então, cursos é uma variável homogênea, entre parênteses i para pegar o iésimo elemento. Como é do tipo registro, eu vou colocar ponto, o nome do campo, que nesse caso chama-se QTD-DISC, né, que é a quantidade de disciplinas. Então, note que esse curso tem essa quantidade aqui que vai ser informada para o usuário de disciplinas. Eu preciso ler cada uma delas, certo? Então, para cada uma delas, eu vou fazer a leitura. Então, note que a leitura vai ser a leitura desse campo de disciplinas, que é um conjunto homogêneo de registros, que são variáveis heterogêneas, ou seja, um vetor que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho um vetor de cursos que dentro dele, de cada elemento dele, eu tenho um outro vetor de disciplinas, certo? Como que eu faço a leitura de elementos de um vetor? Através de uma estrutura de repetição, né, por contagem. Então, vou declarar uma variável j, que vai ser uma variável de controle, que vai controlar para mim cada elemento que eu vou acessar dentro agora aqui, ó, de cada registro do iésimo curso que eu estou aqui, ó. Então, para, né, for j indo de 0 até o valor de cursos na iésima posição, ou seja, o iésimo curso, a quantidade de disciplinas que ele tem, eu vou fazer de passo 1 a leitura de cada elemento, né? De cada elemento que eu tenho ali dentro de cada disciplina, né, desse curso. Quais são as informações que eu tenho para cada disciplina? Então, eu tenho código, nome e quantidade de créditos. Então, eu vou ler cada uma delas. Então, scanf, %d, que é um inteiro, a informação do código, é o endereço do cursos. Eu vou estar, acessando a variável cursos, eu vou estar acessando esse conjunto de cursos. Ele é um vetor, eu vou acessar o iésimo curso, ele é um tipo registro, então eu vou colocar ponto para pegar o campo de informação desse curso, certo? E o campo que eu quero é o campo DISC, que contém disciplinas, então eu vou colocar DISC, e esse campo de disciplina, ele é um vetor, certo? E eu quero acessar a j-ésima posição. Então, note que eu tenho aqui o acesso a 2 vetores, né, que estão em estruturas de registros, certo? Bom, feita essa leitura, esse campo, né, aqui, ele é um registro que contém todas essas informações. Se eu quiser acessar cada campo, eu vou precisar colocar ponto, o nome do campo, que nesse caso, ponto código. Bom, vou ter que repetir isso para o nome e para a quantidade de créditos, né? Então, eu vou ler o nome, que é com o comando gets, né? Então, gets, cursos, na posição I, ponto disciplina, na posição J, ponto nome. Opa, scanf, logo em seguida de um get. Então, se eu tiver um pular de linha, eu vou colocar um get char aqui, né, para fazer esse pular de linha. Tudo bem? Em seguida, o último campo de informação que falta é a quantidade de créditos. Então, eu vou fazer a leitura. A quantidade de créditos é um número inteiro, scanf, %d, que é o formato, e comercial, cursos na posição I para ter acesso à ficha do iésimo curso. Ele é um tipo registro, vou colocar ponto. Dentro desse registro, eu quero acessar o campo disciplinas, que também é um vetor, né? Então, eu quero acessar a j-ésima disciplina, então vou colocar entre colchetes aqui. Essa j-ésima disciplina é um registro, então eu vou colocar ponto. Nisso eu vou acessar o campo qualquer desse registro, que nesse caso é o campo créditos. E com isso, eu termino de fazer a leitura de todos os elementos que eu preciso, né, para preencher as informações dos meus cursos. Uma vez feita a leitura, né, então o que o nosso exercício pede? Ele pede para que eu conte em quantos cursos uma disciplina aparece. Então, eu vou pedir para o usuário, informe para mim algum código de disciplina. E de posse desse código de disciplina, eu quero saber quantos cursos ele aparece. Então, eu vou informar aqui, né, mais 2 variáveis, né, uma variável que é o código de uma disciplina e uma variável que é o contador, que vai contar para mim quantos cursos essa disciplina aparece, certo? Então, eu vou pedir para o usuário, informe para mim um código de um curso. Então, vou fazer um scanf, comercial, né, código DISC, que vai pedir para o usuário informar qual que é o código da disciplina que ele quer saber em quantos cursos ela aparece. Bom, depois eu tenho que procurar essa disciplina, né, dentro dos meus cursos.
Como que eu faço essa procura, né? Eu vou ter que olhar curso a curso, quais deles eu tenho, né? Essa disciplina aparece. E sempre que ela aparecer, né? Eu vou aumentar o meu contador, né? Meu contador que vai contar quantas vezes apareceu. Então, eu vou inicializar aqui o meu contador com 0, inicialmente, né? E vou ter que ir varrer curso a curso. Então, eu vou ter que iterar, né, com essa variável i, começando de 0, i menor do que n, que é a quantidade de cursos, i mais, certo? Aqui eu estou iterando para cada curso. Para cada curso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar disciplina a disciplina, verificando se eu achei, né? Aliás, se eu achei aquela disciplina específica que eu quero procurar. Note que uma vez que eu achei a disciplina, eu preciso olhar as demais? Não, ele não pede para saber quantas vezes a disciplina aparece, mas sim quantos cursos ela aparece. Então, se ela apareceu uma vez dentro de um curso, você nem precisa olhar as demais disciplinas. Então, eu vou declarar uma variável aqui, ó, do tipo lógico, né? Lembra que tipo lógico na linguagem C é um número inteiro, onde igual a 0 é falso, diferente de 0 é verdadeiro. Essa variável eu vou usar para controlar o seguinte, para identificar se eu já achei ou se eu não achei. Porque a partir do momento que eu já achei a disciplina que eu quero dentro de um determinado curso, eu nem preciso olhar as demais disciplinas, certo? Então, eu vou começar olhando na primeira disciplina. Então, a variável j, ele controla o índice das disciplinas, e a variável i controla o índice do curso, né? Então, inicialmente, eu não achei. Então, eu vou falar que eu achou aqui é falso, certo? Eu não achei a disciplina que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou olhar a disciplina a disciplina. Enquanto eu não achei a disciplina, né? Então, enquanto eu não achou a disciplina, certo? E a quantidade, o índice da disciplina for menor do que a quantidade de disciplinas daquele curso, aonde está a informação da quantidade de disciplinas daquele curso? Está na informação cursos e, que é o iésimo curso, né? Então tem registro, um vetor de curso, eu estou pegando o iésimo curso, é uma variável do tipo registro, ponto para acessar o campo desse registro, QTD informa para mim a quantidade de disciplinas que eu tenho ali dentro, certo? Então, enquanto eu não achei a disciplina e eu não olhei para todas elas, né? Então tem disciplinas ainda para serem avaliadas, o que eu vou fazer? Eu vou comparar, né? Se o código daquela disciplina, né? Então, se o cursos e, então, se dentro do ésimo curso, na disciplina Jésima disciplina, o código dela for exatamente igual ao código que o usuário indicou, se isso acontecer, o que eu vou fazer? Isso significa que eu achei a disciplina que o usuário quer. Então, eu vou aumentar o contador, né? Vou incrementar o contador de 1 e vou informar, né? Ó, já achei aquilo que eu quero. Então, eu vou colocar esse achou, que controla se já achou ou não, como 1, né? Como verdadeiro. 1 significa diferente de 0, portanto, verdadeiro. Nesse caso, quando eu achar a disciplina pelo menos uma vez dentro do curso, ele já vai parar, nem vai olhar as demais disciplinas, porque ele só vai repetir esse laço de repetitivo, né, enquanto ele não achou. Bom, depois que eu olhei para essa Jésima disciplina, eu preciso ir para a próxima, né? Então, eu vou colocar um J++ aqui para avaliar a próxima disciplina. Certo? Então, dentro desse condicional aqui, eu estou verificando se eu achei a disciplina que eu quero. Dentro dessa estrutura de repetição destacada aqui, eu estou olhando disciplina a disciplina até eu achar a disciplina que o usuário pediu dentro do curso, ou até olhar para todas elas e não achar, né? Então, se eu olhar para todas elas e não achar, ele não vai aumentar o nosso contador. E dentro desse laço mais externo aqui, eu estou olhando curso a curso. É isso que eu estou fazendo. Então, ao final, eu vou ter olhado para cada curso quantos deles aparecem em uma determinada disciplina. Eu vou imprimir exatamente essa informação. Então, printf %d/n, a informação do contador, que tem exatamente quantos cursos tem uma disciplina específica. Se tiver tudo certo, né,
vai executar corretamente. Então, vamos testar o nosso código. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso da informação da quantidade de cursos, né? Vamos colocar aqui 5 cursos. Para cada curso eu preciso do código, né? Vou colocar aqui o código 1, o nome do curso, vou colocar aqui BCT, a quantidade de disciplinas do curso, vamos colocar 3 disciplinas. A disciplina que eu vou colocar tem que ter o código também, vamos colocar o código seguindo na sequência também. Vou colocar lógica de programação, o que mais? Nome, código, nome, quantidade de créditos. Então, vou colocar aqui que tem 4 créditos. Depois, a próxima disciplina, código 2, vamos colocar AED 1, algoritmo de estrutura de dados 1, e tem também 4 créditos. E depois eu tenho, mais aqui de BCC, Ciência da Computação. Depois eu tenho código 3, e vou ter o nome AED2, Algoritmo de Estrutura de Dados 2, também com 4 créditos. Então, toda essa primeira parte corresponde ao primeiro curso. Eu vou replicar isso. Vamos reduzir aqui para 3 cursos, né? Então, terminei aqui o primeiro curso. 4 créditos. Eu vou colocar, então, o segundo curso, código 2. Vou chamar aqui de EC, Engenharia da Computação. Colocar 3 disciplinas também. Colocar 2 disciplinas, Engenharia da Computação. Tem LP e AED 2. Que mais aqui? Vamos colocar mais um curso. Então, vamos colocar aqui o curso de código 3. Vamos colocar... Pode ser o BMC, Matemática Computacional. Que mais que eu tenho preciso? Código, nome, quantidade de disciplinas. Vamos colocar só uma disciplina. Só LP no caso, né? Então, uma disciplina, o código de LP vai ser código 1, LP, 4 créditos. E eu quero a disciplina de LP. Então, vamos pegar a disciplina de LP, ele aparece em todos os cursos, né? Se eu coloquei as informações corretas aqui, ele vai funcionar adequadamente. Então, coloquei a disciplina em todos os cursos, LP aparece em todos os cursos, vai aparecer 3 vezes. Então, vamos verificar. Executei, tá lá, né? Então, tá dizendo que a disciplina de LP, que tem código 1, que esse código 1 aparece 3 vezes em todos os cursos. Vamos colocar a disciplina de código 2, que é a AED1, vai aparecer, acho que 2 vezes, né? Que são 2 cursos. Se eu executar, tá lá, né? 2 vezes. Se eu colocar a disciplina de código 3, que é a AED2, se tiver tudo correto, é para aparecer uma única vez. Então, executei, tá lá. Aparentemente está tudo correto, né? Funcionando tudo adequadamente. Então, aqui nos slides, né, tem exatamente a mesma solução, exatamente da mesma forma. Está dividido em vários slides, né, que esse código ficou um pouco extenso, mas está lá, se vocês quiserem conferir, exatamente o mesmo código, exatamente as mesmas definições, caso vocês queiram reproduzir. Bom, deixo de exercício para vocês, pessoal, o seguinte atividade aqui, né? Então, fica exercício para vocês, tá lá nos slides. O seguinte problema, né? Então, uma dada biblioteca possui obras de ciências exatas, humanas e biomédicas, totalizando 1.500 volumes, 500 de cada área. O dono resolveu informatizá-la e, para tal, agrupou as informações sobre cada livro em. Então, tem essa ficha aqui, né? Esse formulário que corresponde ao campo de informação que eu tenho para cada livro, certo? Então, o exercício pede para vocês escrever a declaração dessa estrutura, certo? Que corresponde à organização das obras, né? Organizar isso em 3 colunas de uma matriz, uma para cada área, para humanas,
humanas, exatas e biomédicas, e escrever um algoritmo que leia uma obra em a sua área e imprima todas as informações sobre ela, ou um aviso de que ela não existe, ou seja, como se fosse simulando uma biblioteca, né? Você tem um código de uma obra, a área que ele pertence, você vai dizer se ele está lá, se ele pertence ao seu conjunto, né, da biblioteca, ou não tem disponível, né, aquele exemplar.